Então vamos iniciar a nossa aula. Aqueles que estão chegando agora também sejam bem-vindos, bom dia. E então vamos falar sobre essas atividades domésticas que aconteciam no período bíblico, né? A gente não pode esquecer das outras aulas. Se você não acompanhou, você pode procurar elas aqui no YouTube, no canal da igreja. As aulas estão disponíveis, né? E elas falam, nós falamos sobre a casa, por exemplo. Faz sentido que a gente lembre de como que era uma casa de um judeu. E eu vou rapidamente lembrar aqui, só dizendo que ela era uma casa pequena, né? A casa mais comum dos judeus. É óbvio que existiam judeus mais abastados, mais ricos, e que eles tinham casas maiores, com mais cômodos, mas a casa simples de um judeu comum era uma casa muito pequena, de 2 cômodos talvez, nem isso. Lembrando que a casa podia ter desnível, né, uma diferença de nível, e sendo que no nível mais alto, não chega a ser um andar, mas um degrau alto, né? Nesse nível mais alto, o chão podia ser trabalhado, sim, com algum material, mas no nível mais baixo, o chão era de terra batida, né? Justamente porque tinha alguns poréns que aconteciam nessa casa. Os animais todos eram recolhidos à noite e eles dormiam na casa. E junto com os animais, as pessoas todas dormiam nesse mesmo cômodo comum que a casa tinha, justamente porque ali também era onde se cozinhava durante o dia, se faziam todas as atividades, toda a socialização, tudo acontecia naquele mesmo cômodo, que às vezes não era muito amplo, mas era o suficiente para que tudo pudesse ser feito. Então, todos os utensílios eram colocados à parte durante o dia, durante a noite, para que abrisse espaço para abrir esteiras e todo mundo dormir, e os animais ficavam então nessa porção mais abaixo de terra batida, e dormiam dentro da casa junto com a família dona desses animais, né? Então, isso é importante para nós entendermos a primeira coisa sobre uma rotina e as atividades domésticas de uma família judaica, de uma família israelita, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Eles dormiam e acordavam muito cedo. Nós perdemos muito essa prática, principalmente por causa do advento da energia elétrica, onde a gente consegue produzir luz independente da hora do dia. As lâmpadas fazem com que a gente simule a luz do sol, vamos dizer assim, né, durante qualquer instante do dia. Isso afetou muito também a qualidade nossa do sono, mas naquela época não tinha isso. Então, quando escurecia, não tinha muito o que fazer, não tinha por que ficar insistindo com as velas, que tinham uma iluminação ainda que suficiente, mas bem precária, né? Ela bastava para aquilo que precisava, mas ainda assim era uma iluminação muito, muito simples. Então, eles não deixavam atividades noturnas, atividades para ser feitas à noite, eles diminuíam ao máximo as atividades da noite para que eles pudessem logo descansar. Até porque o dia começava muito cedo. E muitas vezes, antes mesmo do nascer do sol, eles já estavam de pé e prontos para o trabalho, prontos para fazer as suas atividades. E se um levantava cedo numa casa onde todos dormem no mesmo cômodo, então todo mundo tinha que levantar cedo, né? Hoje a gente vê aí, ainda mais em período de quarentena, as dinâmicas familiares, né? Cada um, às vezes, acordando num horário, principalmente se você tem filhos mais novos em casa, eles vão um pouquinho mais na cama, mas naquela época não podia. Se o pai ou a mãe acordasse bem cedo, a família toda precisava acordar bem cedo. Mas a vantagem era que também todos dormiam muito cedo, justamente porque o escuro proporcionava isso, né? Nosso organismo é programado para dormir no período escuro, e a gente tem até estruturas fisiológicas que estimulam o sono quando começa a escurecer. Então, para eles não era difícil que todo mundo dormisse no período escuro, porque todo mundo também tinha que acordar no período claro. E a atividade não era a rotina não era vazia, não era simples, não. Era uma atividade cheia de atividades, eram atividades de bastante esforço, de bastante empenho. Não importava a idade das pessoas que moravam naquela casa, todos iriam se envolver de alguma maneira nas atividades da casa. Então, sobre acordar cedo, a gente vê alguns exemplos na Bíblia, né? Como, por exemplo, Abraão, que vai para o sacrifício, né? Quando o Senhor pede que ele sacrifique Isaac, ele vai para esse sacrifício muito cedo. Gênesis 22:3 narra isso, que ele levanta-se bem cedo e vai, se prepara e se dirige ao monte para poder fazer
esse sacrifício. Moisés também, quando vai falar com o Senhor no Monte Sinai, em Êxodo 34, versículo 4, também nos mostra que Moisés faz isso bem pela manhã, bem cedo, justamente porque eles já estavam acordados nessa hora. Jó também faz a sua adoração. No primeiro capítulo do livro de Jó, no versículo 5, nós vimos que Jó fazia a sua adoração logo pela manhã, né? Ele oferecia sacrifícios em favor de si e dos seus filhos que faziam as suas festas, e se eles tivessem pecado, Jó logo pela manhã oferecia sacrifício em favor deles, já que eles tinham feito festa na noite anterior. Jesus também orava bem pela manhã, bem pela madrugada, antes mesmo do sol nascer, conforme narra Marcos, capítulo 1, versículo 35. Vamos abrir esse texto que fala da Jesus orando em Marcos 1, 35. Diz assim: tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Falando a respeito de Jesus mesmo, saindo muito cedo, para fazer as suas orações. Então, realmente dormir até tarde era difícil. Quando todo mundo acordava, havia o que a gente tem hoje como um café da manhã, mas de maneira muito mais simples. Eles faziam um jejum logo que acordavam e já se preparavam para o trabalho. Os homens mais velhos e os filhos, né, tanto o pai quanto os filhos mais velhos, eles todos se preparavam para ir para o trabalho. E eles não faziam esse jejum em família. Esses homens que tinham que trabalhar, eles acordavam, se preparavam, tomavam a sua refeição e iam comendo no caminho. Então eles pegavam essa refeição da manhã e iam comendo pelo caminho. Mas o que eles comiam logo cedo? Eles comiam pão. E aí eu preciso que você não pense no seu pão francês de todo dia, no seu pão de forma, na sua broa de milho, no seu pão de centeio, né? Não sei qual é o pão que você come, mas são pães muito diferentes dos nossos, né? Se você, como eu, gosta de comida ali do Oriente, né? A comida árabe, a comida judaica, você vai lembrar do que é um pão sírio. Ele parece como se fosse uma massa de pizza, né? Até o pão sírio que a gente encontra hoje no mercado, ele ainda é bem grosso, mas o pão sírio que se você for comprar numa casa especializada de comida árabe, você vai encontrar um pão sírio bem fininho mesmo. Então esse pão deles é muito parecido com esse pão sírio bem fino, como se fosse uma massa de crepe, né, uma panqueca, mas não tão mole, muito firme, né, uma grande bolachona assim de farinha que eles comiam. E esse pão, então, eles recheavam com azeitona, ou com queijo, ou até mesmo com frutas secas, e esse era o jejum deles pela manhã. Então eles acordavam, tomavam esse pão, recheavam com alguma coisa, e iam comendo pelo caminho, se dirigindo até o local de trabalho. Isso para os homens mais velhos, e o pai, né, e os seus filhos mais velhos, mas a mãe, as filhas e os meninos que fossem muito pequenos para o trabalho, ou não tivessem força suficiente para o trabalho, eles ficavam em casa, porque todos eles ajudariam nas atividades domésticas. Então, as crianças, mesmo as mais jovens, a não ser que fosse realmente muito pequena, eles ficavam em casa para ajudar nas atividades. O mais novo, geralmente o filho, o homem mais novo, era responsável por cuidar dos animais. Então era ele que fazia toda a dinâmica de tirar esses animais de casa logo pela manhã, trazer ele no fim do dia, levar eles para um lugar que tivesse um pasto adequado, levar eles para tomar água, providenciar todas essas coisas, era a função do filho mais jovem. E a gente vê isso muito claro com uma história de um personagem muito conhecido da Bíblia, que é Davi. Porque antes mesmo dele se tornar rei, dele ser ungido rei pelo profeta Samuel, ele estava onde? Cuidando do rebanho. E ele era justamente o filho mais novo da família de Jessé. E quando Samuel vai até a casa de Jessé para escolher então o rei, ele nem aparece, justamente porque ele era o mais novo, então ele era tomado como menos importante, porque ele estava lá na função de rebanho. Era muito comum naquela época eles acharem escusa ou menor a função de pastoreio, a função do cuidado dos animais. E Davi sofreu esse preconceito, vamos dizer assim, né, por parte da própria família,
por uma questão cultural mesmo, ele nem é apresentado. Mas era justamente ele, o filho mais novo, que estava ali junto dos animais, que é ungido rei. Isso está em 1 Samuel, versículo 16, capítulo 16, versículo 11, se você quiser ir anotando aí para ter essas informações, né? Nós não vamos ler todos os textos que eu vou citar, para não se tornar muito extenso, mas esse texto, então, narra Davi como filho mais novo que cuidava dos animais. Qual, então, era uma das atividades principais do dia a dia daqueles que ficavam em casa? Nós não vamos falar hoje da questão do trabalho, o que os homens faziam no trabalho, mas das atividades domésticas, daqueles que ficavam em casa. Então, as mulheres, tanto a mãe quanto as suas filhas, né? E se fosse um núcleo familiar maior, não era difícil isso acontecer, de que a família ampla morasse próxima ou na mesma casa até, e eles se juntavam para as atividades domésticas. Então, a principal atividade que eles tinham era de moer, a moagem. Essa moagem era necessária porque o pão era o alimento mais básico, era extremamente necessário. Comer sem ter um pão para eles era praticamente não fazer uma refeição. O nosso arroz e feijão de todo almoço, né, do brasileiro, é o pão do povo daquele Oriente Médio. O pão tá nessa mesma relação. Tem grande importância, é o alimento então mais básico, sempre vai aparecer pão nas refeições. Seja ela numa refeição com carne, uma janta, né, mais robusta, ou seja ela num desjejum, o pão sempre estava presente, sempre estava presente. Então elas que produziam a própria farinha para poder fazer esse pão. E era muito simples esse pão, a receita desse pão, né? Mais para frente nós vamos falar desse pão aí, mas era extremamente muito simples e precisava dessa farinha. As famílias mais simples, elas não faziam pão com farinha de trigo, eles não moíam o trigo, mas moíam cevada, o pão era feito de cevada. Se nós formos visitar o texto que fala, por exemplo, do jovem que levou os seus pães e peixes para Jesus multiplicar, o texto fala que eram pães de cevada. Provavelmente um menino de uma família simples carregava alguns peixes e alguns pães para a sua família simples. Então os pães eram feitos geralmente de cevada. Como que era feita essa moagem? Então na hora que a casa era liberada, né, vamos dizer assim, que todo mundo levantava, ia para o trabalho, aqueles que iam ficar em casa para trabalhar em casa, começavam a arrumar as coisas para poder fazer isso. Pegavam um pedaço de pano bem limpo, porque ali era onde a farinha seria depositada, colocava sobre o chão, e isso a gente também precisa ter essa concepção de que mesas, cadeiras, não eram comuns na maior parte das casas. As atividades todas eram feitas no chão, era tudo feito no chão, as refeições eram feitas no chão, as tarefas eram feitas no chão, e as pessoas sentavam para conversar no chão também. Não tinha sofá, não tinha cadeira, né? Era muito simples isso. As casas mais ricas é que tinham esse tipo de mobília. Exatamente. Estou vendo aqui a mensagem do pastor Tiago, né? Falando sobre o pão. Na parte que a gente fala um pouquinho sobre o pão, eu vou falar um pouquinho sobre isso, né? E sobre a importância desse significado do pão como algo tão essencial para a vida. Bem lembrado, Tiago. Que bom que você está aí com a gente acompanhando. E se tiver mais comentários, você pode ir falando. Na medida que eu vou falando aqui, eu vou observando as mensagens e a gente vai comentando aqui junto. Fique à vontade. Então essa moagem era feita com um moinho, colocava esse pano limpo embaixo. Esse moinho eram 2 discos grandes, feitos de pedra de basalto, uma pedra leve, mas ainda assim uma pedra, né, suficientemente pesada para fazer essa fricção, esse contato, esse atrito entre uma pedra com a outra e moer o grão. Então eram 2 discos, no meio desses discos havia uma abertura e uma peça que encaixava os 2 discos no meio, né, com um pequeno cilindro de madeira que encaixava esses 2 discos no meio. Nesse buraquinho do meio era colocado, então, os grãos ali depositados, colocava o outro disco por cima, que tinha, então, uma parte côncava e outra convexa, então elas se encaixavam, e esse disco, então, era rodado com uma espécie de outra pecinha de madeira encaixada nessa pedra, que permitia que a pessoa rodasse, e conforme ela ia rodando, isso estava apoiado naquele tecido, a farinha ia sendo
produzida, né, e o grão moído produzia essa farinha que caía sobre o tecido limpo, e assim era recolhida essa farinha. Esse era um serviço bem trabalhoso, e imagine você que esse disco tinha entre 30 e 50 centímetros, então não era muita farinha que era produzida cada vez que enchia esse buraquinho no meio, né, esse orifício, para fazer a farinha, então precisava repetir esse processo muitas vezes para produzir uma boa quantia de farinha para fazer pão suficiente para a família. Talvez por isso também é que os pães não fossem tão robustos, né? Para produzir 1 quilo de farinha e fazer um bom pão grande aí, se você faz pão caseiro, você sabe que vai aí um bom tanto de farinha para fazer um pão maior, né? Um pão fermentado. E talvez por isso que os pães fossem mais finos, porque a farinha precisava render um pouquinho mais. Se eles fossem muito grandes, era necessário fazer muita farinha. E não tinha condições para isso. Então, essa atividade podia ser feita sozinha, mas ela levava tempo. Ela, então, era geralmente compartilhada. 2 mulheres sentavam e faziam isso. Há um texto bíblico bem interessante que nos lembra de que isso realmente era algo comum para eles. Abra comigo lá em Mateus, capítulo 24, versículo 41. Mateus, capítulo 24, versículo 41. Nesse texto, fala sobre o retorno do Filho do Homem, de Cristo, né, para buscar o seu povo, e ele começa a falar, a narrar, o próprio Jesus aqui narrando, como seria essa situação, como que isso ia acontecer. E o versículo 41 fala para a gente de como uma situação que pode vir a acontecer no momento em que acontecer essa vinda, né? Ele fala para manter a vigilância, para ficar atento, porque não se sabe os dias que será a vinda do Filho do Homem, então a gente precisa ficar vigilante. E aí ele diz assim no versículo 41, 2 estarão trabalhando num moinho, uma será tomada e deixada a outra. Então as mulheres é que faziam essa atividade e era comum que elas fizessem isso em conjunto, porque rendia muito mais. Não era difícil pensar que mais de uma família se juntasse para fazer as atividades, para que elas pudessem render mais, depois elas dividiam o produto das atividades, né? Então, eu tenho aqui a família vizinha, ou eu tenho a família do meu irmão, e a família da minha irmã, e assim por diante, a gente juntava, né, as mulheres das nossas famílias se juntavam, faziam essas atividades, dividiam esse produto, cada um levava para suas casas o produto do trabalho compartilhado, justamente para que pudesse render mais. Então esse texto mostra justamente uma cena como essa, uma cena diária, comum, 2 mulheres moendo a sua farinha, uma talvez ficando e a outra sendo levada na vinda do Salvador, no retorno do Salvador. Então essa era uma atividade bem comum, diária, necessária para produzir essa farinha de cevada, né, para os mais pobres, e de trigo, então, para aqueles que tivessem um pouquinho mais de condição. Essa foi uma atividade atrelada depois, mais tarde, aos escravos, e era uma atividade feita por escravos. Sansão, quando é preso, isso já no Antigo Testamento, né, quando ele é preso pelos filisteus, ele passa a trabalhar num moinho. Então ele faz essa atividade. Pode ser que tenha sido um moinho já maior, não necessariamente um moinho pequeno, manual ali, bem pequenininho, né? Mas, aliás, ele ainda era manual, mas com um esforço maior e provavelmente um moinho maior para moer uma quantidade maior ao mesmo tempo. E então essa era uma atividade tomada para os escravos, aqueles que tinham esse tipo de serviço. E o som do moinho era um som muito familiar. Ouvir o som de moinho numa casa era saber que existia vida, família e pessoas habitando naquela casa. Uma casa sem o som do moinho era uma casa triste, era uma casa vazia. E há uma profecia de Jeremias a respeito disso. Desculpe, há uma fala em Juízes a respeito disso. Juízes capítulo 25, versículo 10. Olha só o que diz lá, eu vou abrir junto com você aqui, para a gente ler o que diz lá em Juízes. Juízes capítulo 25. Irmãos, eu fiz a confusão aqui, é Jeremias mesmo, né? Eu anotei Juízes, falei Jeremias e no fim era Jeremias mesmo. Jeremias 25, 10.
Isso mesmo. Jeremias 25:10, então, quando ele fala do povo sendo levado por 70 anos no cativeiro, ele fala ele tem a seguinte frase no versículo 10 do capítulo 25 de Jeremias: Farei cessar entre eles a voz de folguedo e a de alegria, e a voz do noivo e da noiva, e o som das mós, e a luz do candeeiro. Ele fala que vai haver tamanha destruição e desolação, aliás, na terra do povo de Israel, que muitas coisas que eram comuns deixariam de acontecer. Então, primeiro que não haveria festa, alegria, casamento não seriam essas festividades comuns, né? A alegria do noivo e da noiva. E o som, a luz do candeeiro, ou seja, as velas seriam apagadas, as casas estariam escuras. E se você lembra que eu falei algumas aulas atrás sobre a presença de uma luz, né? Era extremamente importante para eles também ter a luz de velas, a luz dentro da casa. E ele fala que se irromperiam, cessariam o som das mós. Mós são os moinhos, né? Não haveria som de moinho nas casas. Então isso é um sinal de tristeza. Quando você lê esse versículo, perceba o que ele quer realmente comunicar. Que acabam as festas e até as atividades mais comuns, que simbolizam a vida da casa, cessariam. Desculpe. Elas cessariam, não aconteceriam mais essas atividades, tamanha seria a desolação e a destruição do povo de Israel, levado pelos babilônios como cativos, né? Então, esse texto fala pra gente sobre como essa coisa simples do dia a dia, que era o moinho, simbolizava algo importante, a vida da casa. Sem o moinho, não havia farinha. Sem a farinha, não havia o pão. Sem pão, não tinha alimento, o alimento mais básico. Então, o que há ali é falta de pão, falta de sustento, falta de provisão. É Deus realmente trazendo um juízo sobre o povo nesse período de cativeiro ali, narrado por Jeremias, né? Muito bem, além da moagem, né, nós falamos então só de uma das atividades, a próxima é o suprimento de água. A água não ficava em casa, não tinha geladeira, obviamente, né? Você deve imaginar isso junto comigo aí, que naquela época não tinha geladeira. Então, a atividade de buscar água era uma atividade sendo feita constantemente. Quando nós falamos das casas, nós lembramos que só as casas já mais desenvolvidas é que tinham um sistema de cisterna, onde podia armazenar água. Do contrário, ela era uma atividade totalmente externa. As pessoas precisavam sair de casa por 2 motivos: para ir ao mercado, fazer as compras, ou para buscar água. Eram as 2 atividades principais feitas fora do espaço de casa, né? Mas era uma atividade doméstica super importante, poder buscar água para sua família. Então, quem fazia isso eram as mulheres e geralmente as filhas mais velhas e solteiras. Até porque as filhas casadas, elas já estariam cuidando das suas famílias e coordenando as atividades domésticas dentro de casa. Então, quem fazia a atividade de buscar água eram as filhas mais velhas e as filhas solteiras. E a gente vê que isso faz realmente sentido, porque nós temos alguns casos onde mulheres são encontradas no poço e elas se tornam, inclusive, esposas, né? É o caso de Moisés, por exemplo, que encontra as filhas de Jetro no poço e as ajuda. É o caso de Eliezer, o servo de Abraão, que se vale disso para encontrar uma esposa para Isaac, e encontra Rebeca, então, no poço, lá em Gênesis 24, 11 a 13. Mas também há uma curiosidade, já que essa era uma atividade tipicamente feminina, se alguém visse um homem fazendo essa atividade, ele certamente chamaria a atenção das pessoas. Não era comum ver um homem, aliás, segurando um cântaro, que era essa vasilha, né, esse jarro de barro grande, que era utilizado para buscar água. Era muito comum você ver as mulheres carregando isso. Elas carregavam no ombro, em cima do ombro, que é o que Rebeca faz quando a gente vê o texto de Gênesis 24, fala que Rebeca carregava, então, no seu ombro esse jarro de água, ou carregava no quadril, na lateral, apoiado no quadril, carregava essa água. Então, se você visse um homem com um jarro desses, um grande jarro, chamaria atenção, porque não era uma atividade tipicamente feminina. E Jesus, então, instrui os discípulos a respeito de um homem que estaria segurando um cântaro para encontrar a casa aonde eles fariam a ceia. Abra lá comigo em Lucas, Evangelho de Lucas.
no capítulo 22. Nos versículos 8 a 12, já no versículo 7, começa a narrar essa história, onde Jesus está dizendo para os discípulos onde eles deveriam preparar a casa para que acontecesse a Páscoa. E ele diz assim, ó, chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo, ide preparar-nos a Páscoa para que a comamos. Eu estou lendo Lucas, capítulo 22, versículo 7, vou ler até o versículo 13. Eles lhe perguntaram, onde queres que a preparemos? Então lhe explicou Jesus. Ao entrardes na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar e dizei ao dono da casa, o mestre manda perguntar-te, onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado, ali fazei os preparativos. E indo, tudo encontraram como Jesus lhe dissera, e prepararam a Páscoa. Então veja que Jesus usa de ponto de referência para que os discípulos pudessem encontrar a casa, um homem segurando um jarro, um cântaro com água, justamente porque ele tinha ido coletar essa água ali do poço, né, de uma fonte de água ou de um poço, e estava levando para a casa do seu senhor. Ele era empregado daquela casa e estava fazendo esse serviço. Então realmente chamava a atenção um homem. Não era tão comum a ponto de Jesus poder falar, quando você encontrar, é justamente esse o homem que você deve seguir, né? Outra atividade, então, que era feita externa, além da coleta de água, eram as compras, como eu disse, no mercado público. Existia um mercado local e que se o seu alimento acabasse em casa, ou se tivesse algum tipo de alimento que você não tivesse, não cultivasse, e você precisava ir até o mercado comprar. A gente precisa também ter sempre isso em mente, a estrutura dessa casa, que não tinha como manter os alimentos, e também o clima, que impossibilitava a manutenção de alimentos por muito tempo. Então, ir ao mercado era uma atividade diária, era uma atividade necessária diária. Não dava para ir no mercado e fazer a compra da semana, não dava para ir no mercado e muito menos ainda fazer a compra do mês. Porque para isso, ou você precisava salgar os alimentos para que eles pudessem durar mais, ou secar os alimentos para que eles pudessem ser guardados por mais tempo, né? O Eduardo está perguntando aqui, e na cabeça elas não levavam o cântaro? A gente vê muitas imagens que demonstram isso, né? A literatura que eu pesquisei aqui, Eduardo, falava que era principalmente no ombro e nos quadris, mas você vê ainda até hoje elas levando, né? Isso é muito uma cultura mais africana, talvez a cultura do Oriente Médio não seja tanto de pôr na cabeça, muito mais no ombro. Mas ainda assim, ela podia ter algum tipo de influência. Não vou dizer para você com precisão que elas não faziam, mas é bem provável que sim, elas pudessem carregar os cântaros na cabeça. Não é difícil imaginar que elas faziam isso. Até hoje a gente vê, se você viajar para esses locais, você pode encontrar comunidades mais tradicionais que ainda fazem muitas dessas práticas que eu estou aqui falando para vocês. É claro que daí você vai encontrar um forno para assar o pão, que pode ser um pouquinho mais elaborado do que o forno daquela época, mas talvez ainda seja um forno de barro, talvez ainda seja um forno bem primitivo, não estamos falando de um fogão, né? Ainda fazem essa coleta de água, precisam buscar água. Muitos lugares ainda existem poços, onde as pessoas precisam coletar água, e elas fazem essa prática de colocar o balde na cabeça, né? Já não é talvez mais um cântaro de barro, mas um balde de água que vai para a cabeça ou para o ombro e é levado para sua casa. Isso ainda acontece em muitos lugares. Muito bem, então as compras eram feitas diariamente. O cântaro tinha alças. Realmente eles podiam ter alças, né, nas suas laterais, e era possível carregar eles pelas alças. Era mais fácil de pôr no ombro, justamente, carregar e pôr no ombro aqui, né, do que na cabeça. Bem lembrado, o presbítero Emanuel aí falou das alças, né, dos cântaros. Eles tinham um formato bem peculiar, né, ele era bem largo embaixo, fazia um pescoço e aumentava um pouquinho. Era um formato bem típico, justamente para manter a água fresca e para evitar a entrada de animais, de sujeira, né? A abertura em cima era pequena, mas ela abria embaixo justamente para que pudesse carregar mais água, né? Para que não fosse muito reduzido. Então,
era necessário ir também no mercado todos os dias porque era muito calor. E por causa desse calor se tornava ainda mais difícil manter essa comida conservada, bem conservada. Algo interessante na oração dominical, lá em Mateus 6, versículo 11, em que Jesus nos ensina a orar e ele diz: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Justamente porque a oração nos ensina a dependência diária do Senhor, a depender dele diariamente para conseguir o pão, e porque naquela época não era concebível fazer o pão para mais de um dia. Primeiro que o pão não ia ficar bom, e também porque o alimento era conseguido diariamente nos mercados locais. Era comum que algumas pessoas não fizessem o pão em casa, não moessem a sua própria farinha, mas se valessem de um forno comunitário, uma padaria mesmo, uma espécie de padaria daquela época, onde as pessoas assavam, um padeiro assava o pão, deixava o pão assando durante toda a noite, e as pessoas iam lá e compravam o seu pão nesse mercado, né? Então, Oséias, o capítulo de Oséias fala sobre um forno desses, o livro de Oséias, desculpe, fala sobre um forno desses. Vamos dar uma olhadinha lá? Oséias, capítulo 7. Oséias capítulo 7, versículos 4 a 6, falam assim: todos eles são adúlteros, semelhantes ao forno aceso pelo padeiro, que somente cessa de atiçar o fogo desde que sovou a massa até que seja levedada. No dia da festa do nosso rei, os príncipes se tornaram doentes com o excitamento do vinho, e ele deu mão aos escarnecedores, porque prepararam o coração como um forno, enquanto estão de espreita. Toda a noite dorme o seu furor, mas pela manhã arde como labaredas de fogo. Então, o que acontecia? O padeiro, aqui Oséias está fazendo um paralelo, né, e profetizando sobre os príncipes e reis, e ele faz um paralelo com esse hábito do forno do padeiro. O padeiro colocava essa massa para assar lentamente em brasas durante toda a noite. Então, ele estendia as massas em cima do forno no fim do dia, deixava assando durante todo o dia, e logo pela manhã as pessoas iam lá e buscavam o seu pão, antes dele revolver de novo esse fogo e iniciar esse fogo de novo para que os pães não queimassem. Então ele fala aqui que o coração desses reis e príncipes eram como esse forno que cultivavam ao longo da noite aquilo que a sua própria queda, né? Cultivavam os seus pecados durante toda a noite e logo pela manhã acendiam então as suas labaredas. Justamente dizendo desse processo, fazendo um paralelo com esse processo, sem talvez perceber essa manifestação cultural do padeiro que coloca para assar o pão durante a noite e de manhã vende os seus pães. A gente não consegue entender com muita clareza esse texto aqui. Fica estranho para a gente perceber o que ele quer dizer com esse forno, com esse pão, com o padeiro, né, e tudo isso sobre os príncipes e os reis. Então ele faz uma profecia com base numa prática comum do dia a dia dos mercados, né? Também há algo interessante lá em Jeremias, capítulo 37, versículo 21. Eu também vou abrir esse texto. Jeremias 37, 21. E esse texto, ele conta pra gente que Jeremias, quando ele foi preso pelo rei Zedequias, por ter profetizado, dizendo que os babilônios iam sim conseguir invadir, destruir todas as coisas e tomar posse do povo de Israel, ele acaba sendo preso, né, por ter falado essas coisas, por ter profetizado realmente da parte de Deus, não como os outros que profetizavam em favor do rei, simplesmente. E aí fala que quando ele foi preso, a forma dele ser alimentado na sua prisão era com pães da Rua dos Padeiros, em Jerusalém. Então existia em Jerusalém uma rua, a Rua dos Padeiros, onde eram feitos esses pães, e as pessoas compravam esses pães, então, do padeiro, aqueles que não faziam os pães em casa. E serviu para alimentar Jeremias enquanto ele estava preso. Olha o que diz lá em Jeremias 37, 21. Então ordenou o rei Zedequias que pusessem a Jeremias no átrio do guarda, e cada dia deram-lhe um pão da Rua dos Padeiros, até acabar-se todo o pão da cidade. Assim ficou Jeremias no átrio da guarda. Então ele recebia um pão que era vendido
na Rua dos Padeiros, né? Então tem textos bíblicos que mostram pra gente essa prática de padeiros que faziam os seus pães, as pessoas compravam os seus pães, ou eles eram utilizados até mesmo para alimentar prisioneiros. Enquanto isso, aqueles que ficavam em casa tinham as suas atividades iniciadas. Então vejam que as famílias eram grandes, essas tarefas podiam ser distribuídas, mas as tarefas de casa, vocês vão ver que realmente eram bem puxadas. Além da moagem, da busca de água, né, da coleta da água, das compras, era necessário varrer o chão, organizar a casa, porque imagine você que os animais haviam dormido dentro da casa, então o cheiro não devia ser muito agradável, era possível que eles tivessem feito as suas necessidades dentro da casa, então ela precisava ser limpa. Era preciso lavar os utensílios, seja o moinho que tinha sido utilizado, ou outros utensílios para cozinhar, para preparar os alimentos. Era necessário lavar eles tanto para que eles fossem usados, quanto porque eles já tinham sido usados, né? Os que haviam sido sujos ou aqueles que precisavam ser utilizados e precisavam ser lavados antes também, já que os animais circularam por ali, já que talvez a própria poeira tenha sujado esses utensílios, eles precisavam então lavar esses utensílios, arrumar essa casa, deixar ela realmente em ordem, bem organizadinha, para que eles conseguissem encontrar todas as coisas, recolher as esteiras que eles tinham usado para dormir, para abrir o espaço para poder fazer as atividades diárias. Era uma série de coisas pequenas, mas que davam com certeza algum trabalho para aqueles que ficavam em casa, né? E também era preciso preparar o fogo, tanto para cozinhar para de noite, quanto para aquecer as pessoas durante a noite. Era necessário que fizesse esse fogo, o que também dava um certo trabalho. E também o banho, preparar o banho, tomar banho. Era necessário separar um espaço do dia para o banho. Esse banho acontecia não simplesmente, não sempre acontecia todos os dias, né? Não era necessariamente uma prática diária, mas era necessário que separasse um tempo para esse banho quando ele fosse acontecer. E lá na frente a gente vai falar de como que aconteciam esses banhos. Vamos falar sobre esse pão, né? O pastor Tiago trouxe ali para a gente a questão do pão e Jesus como pão, e o pão realmente era extremamente importante. Não é por acaso que Jesus nasce numa cidade chamada Belém. E Belém, a palavra Belém, né, o Betlehem, no aramaico, lá no hebraico, desculpe, quer dizer casa do pão. Jesus nasce na cidade que significa casa do pão. E ele realmente se apresenta como o próprio pão da vida, como aquele que é o alimento básico, o alimento indispensável de todos os seus dias. Podia faltar qualquer coisa. Se tivesse pão, eles se sentiriam alimentados. Se tivesse o pão, não precisava ter azeitona para rechear, o queijo para rechear, não precisava ter um ensopado, nada disso. Tendo o pão, eles sentiam que já tinham tido o alimento necessário do dia. E é justamente assim que a gente deve construir a nossa relação com Cristo. Ele é o pão da vida, ele é o alimento mais básico e mais necessário que nós temos. Não dá para se alimentar de banquetes das coisas à nossa volta e se esquecer de comer o pão todos os dias, né? O pão da vida. Jesus é esse pão, Jesus é esse alimento de que mesmo que tudo à nossa volta falte, se nós temos Jesus, nada mais vai faltar para a gente. Ele é mais do que suficiente. A graça dele é suficiente para nós e basta para nós a sua presença nas nossas vidas. E a gente deve cultivar esse relacionamento com Cristo, onde ele é extremamente necessário, onde nós enxergamos o quanto ele é realmente necessário e de que ele é o único alimento que nós precisamos de verdade. Né? Então, mesmo em tempos de carência e de necessidade, se nós temos a Cristo, nós temos pão. Nós temos o pão necessário para as nossas vidas. E esse ensino é muito bonito, né? Isso aparece muitas vezes na Bíblia, Jesus se referindo como pão ou utilizando da figura do pão para ensinar sobre isso, né? Ao multiplicar o pão, ele também ensina isso, que ele veio para ser pão, trazer pão, e não trazer pão no sentido de simplesmente dar alimento para as pessoas, mas para supri-las de todas as suas necessidades reais, que é a necessidade de salvação, a necessidade de ser livre do pecado e de toda a maldição que o pecado traz sobre nós. Só ele pode ser esse que aplaca, que elimina a fome espiritual que nós temos dentro de nós, causada pelo pecado. Então, a massa desse pão era aquela farinha moída, né, a farinha de cevada ou do trigo moída, misturada com água e só. Era feita uma massa bem fina, uma espécie dessa pizza aí que a gente falou, né, desse pão sírio fininho aí, essa panquequinha bem fina, mas
com a massa firme depois de assada, até mesmo quebradiça, né? Ela não era uma massa mole. E eles colocavam, então, em pedras achatadas, eles aqueciam essas pedras previamente e colocavam esses pães para assar sobre essas pedras quentes. Por ser uma massa fina, ela assava muito rápido. Hoje seria equivalente a gente colocar esse pão, né? Eu já fiz esse teste, inclusive se você quiser fazer na sua casa, super simples, né? Você põe lá farinha, água e um pouco de sal e você põe numa frigideira, seria equivalente a assar numa frigideira, não seria colocar no forno, porque era realmente uma massa muito fina e assa muito rápido. Então eles usavam essas pedras para assar esse pão e comiam esse pão assado dessa forma. Se fosse um pão com fermento, esse fermento era feito a partir do fermento do dia anterior. Então como que funcionava isso? Eu tirava um pouquinho da massa fermentada do pão de hoje e guardava para usar amanhã. Fazia o meu pão de hoje e amanhã eu voltava a pegar esse pedaço de massa que tinha o fermento, colocava na massa nova que eu fiz com farinha e água, misturava, deixava ela levedar inteira e aí sim esse pão estava pronto para poder ser feito, para poder ser assado, e ele crescia então um pouquinho mais, né? Mateus 13:33 fala disso para nós, a respeito da massa, do fermento, né, sobre a massa. Ele fala assim, ó: o reino dos céus é semelhante a um fermento que uma mulher tomou, escondeu em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Então, o que era isso? Era justamente essa porção de massa do dia anterior, que era colocado ali, no caso, 3 medidas, era uma quantidade de farinha, né? Esconder, que tem o sentido de justamente misturar junto, colocar no meio, né? Não poder distinguir mais o que era fermento, o que era massa nova. Ela misturava bem isso até que tudo fosse levedado. E aí, então, esse pão estava pronto para ser assado e consumido. Essa prática era muito comum. Isso chama fermento de massa velha, né? Era uma prática deles de ter fermento sempre em casa. Hoje a gente vai no mercado e compra um envelopinho e deposita na massa do pão, né? Super fácil, super tranquilo, mas naquela época não era assim. Também era comum que eles assassem esse pão em um prato. Eles pegavam um prato de barro, de cerâmica, invertiam ele e colocavam sobre o fogo. Então esse prato aquecia bastante e eles depositavam essa massa redonda em cima, nas costas desse prato que estava quente, e ele então servia para ir assando esse pão pelo calor que ele transmitia, né? Era outra forma de fazer. Também não era incomum que eles colocassem uma chapa metálica, né? Uma chapa de algum metal sobre o fogo e colocasse os grãos ali para assar, que eles podiam formar, então, grãos de trigo tostado, ou alguns grãos que podiam até estourar como uma espécie de pipoca, e eles usavam isso também de alimento, né? Para poder consumir junto com os pães e para ser uma fonte alternativa de alimento junto com os pães. Os pães eram finos, de vários tamanhos, podiam ser pequenos, grandes, largos, mas geralmente eram pães grandes. E a gente vê Jesus falando que aquele que mete a mão no prato junto com ele, lá em Mateus 26, versículo 23, era justamente aquele que trairia ele. Judas come do mesmo pão que Jesus, porque esse pão era grande, era possível ser compartilhado. Mas também há um outro significado, que é a forma como eles utilizavam o pão para poder comer, porque eles não utilizavam utensílios para poder pegar a comida. Eles utilizavam o próprio pão como colher, vamos dizer assim, né, uma colher comestível, onde eles sacavam os alimentos de dentro dos recipientes. A gente vai ver isso principalmente na refeição da noite. Então, as duas principais refeições eram a da manhã, a da noite, e na refeição da noite não era incomum eles utilizarem o pão como utensílio para retirar a comida das vasilhas. Logo depois do período da manhã, quando se aproximava do meio-dia, era um período muito quente, muito quente. Então eles deixavam para fazer atividades logo cedo, o mais cedo possível, porque quando começasse a esquentar demais, eles não conseguiam mais realizar as atividades, era extremamente cansativo, exaustivo. Então eles tinham um período de siesta. A siesta é uma prática comum nos estados do sul, bem do Rio Grande do Sul ali, tem muitos estados que fazem isso, e alguns estados do norte e nordeste também fazem isso. O que é essa siesta? É um período de sono na parte da tarde. Eles tiravam um cochilo ou descansavam nessa parte da tarde, né? A gente vê em Gênesis 18:1, Abraão indo na porta da tenda para fazer esse descanso.
Nós vimos Saul indo até uma caverna para fazer esse descanso em 1 Samuel, versículo 24, capítulo 3. Era comum, então, que eles tivessem esse período de descanso na hora mais quente, justamente porque era uma hora exaustiva, né? A pressão já diminuía, o calor era intenso, então eles paravam nesse momento, descansavam até que o sol baixasse um pouco para que eles pudessem retomar as atividades. Até aí se aproximava, então, a hora da refeição da noite, que era outra refeição muito importante do dia, o café e a refeição da noite. E essa refeição da noite já não era só com um pão recheado, como de manhã, mas geralmente era feito vegetais cozidos ou um ensopado com lentilhas, né? E esse era colocado numa vasilha comum, as pessoas se sentavam no chão, todos no chão, né? E com o seu pão, eles mergulhavam nessa vasilha comum e todos tiravam da mesma vasilha e iam comendo junto com o pão os vegetais ou as lentilhas que eram servidas ali nessa janta. É muito comum isso na cultura oriental, né, e principalmente ali da região do Oriente Médio, das pessoas comerem no mesmo prato. É estranho para nós, né, a gente é cheio de reservas com isso, a gente serve a nossa comida no nosso próprio prato, mas até hoje existem muitos alimentos que são comidos no mesmo prato. Eu tive a experiência de comer um cuscuz marroquino uma vez, com uma família que não era de marroquinos, mas que morava lá, e eles fizeram isso. Ele até lembro dele contar e dizer assim, né? É como uma pizza. Imagine uma pizza. Cada um tem o seu pedaço, só que tá todo mundo com um pedaço dentro da vasilha de pizza ainda. Então, fiquem no seu espaço, eu vou ficar aqui no meu e cada um come do seu pedaço, tá tudo certo. E era realmente assim, todo mundo tirava a comida e comia diretamente do mesmo prato, compartilhando esse mesmo prato para comer. Não com o auxílio do pão, nesse caso, mas no caso deles aqui no período bíblico, eles utilizavam muito pão como esse utensílio de retirar e comer o ensopado, né? Em algumas ocasiões especiais, principalmente quando havia sacrifício, eles podiam incluir carne nesse ensopado, e aí sim tinha carne. Então a carne não era uma comida tão comum assim, que acontecia todos os dias, como a gente hoje que come carne praticamente todos os dias. Para eles não era comum comer essa carne sempre. Só em ocasiões especiais. Na Páscoa, conforme as instruções que o povo recebeu, a carne era assada e as pessoas então comiam dessa carne, né, e seguiam todo o procedimento que era colocado lá para a Páscoa. E Levíticos 11 vai trazer para a gente as carnes que eles podiam e não podiam comer, e isso influenciou muito a cultura, né? Isso primariamente tem um tom de medida sanitária, justamente porque algumas carnes tinham maior risco de doenças, e Deus então fala que algumas carnes são consideradas impuras. Mas lá na frente, onde já há um desenvolvimento maior dos cuidados sanitários, dos cuidados de saúde, Deus fala, né, com Pedro e diz para ele, não torne impuro aquilo que o Senhor purificou. E ele então entende que isso já não é mais para aquele período, mas que o Senhor tornou puro todas as coisas e eles podem se alimentar. Então, há um tom de separação, há um aspecto também simbólico nessa questão das carnes, mas há também uma questão sanitária, um cuidado de saúde da parte de Deus, por exemplo, com doenças como a cisticercose, que dá na carne do porco, né? E que as pessoas podiam pegar naquela época por não saber preparar bem essa carne. Então eles comiam muita carne de cordeiro, era muito comum a carne da cabra, enfim, desses animais que eles criavam ali e faziam o assado no período da Páscoa ou utilizavam nos sacrifícios. Era então normal que a refeição começasse com esse pão, esse ensopado, seja ele de vegetais ou de lentilhas, e terminasse com frutas frescas ou frutas secas, né? Eles comiam muita fruta seca também, justamente porque era mais fácil de manter. A gente já está caminhando aqui para o final, né, para as últimas atividades. Há uma coisa muito interessante que são as habilidades desenvolvidas em casa. Uma das atividades domésticas também era o desenvolvimento de habilidades, como tecer e fiar, produzir peças, né, de tecido, de trabalhos manuais, fazendo tapetes, cobertas. Isso era uma atividade típica das mulheres, e elas, então, se preocupavam em prover as cobertas, as roupas, os tapetes da casa, e fiar esses tecidos para que eles pudessem ter isso dentro de casa, e até mesmo fazer para vender, não era incomum isso. Em Provérbios 31, nós vemos a descrição de uma mulher dedicada no seu lar, e lá fala que ela é uma mulher que tece, que ela fia, que ela produz os seus tapetes, os seus tecidos e vende eles no mercado.
Então era uma prática comum das mulheres também realizarem o comércio daquilo que elas tinham habilidades de produzir com as suas mãos. Esse período era um período super importante, mas quando a gente for finalizar, eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho, sobre um período de socialização. Esse período de manualidades era um período onde as mulheres conversavam umas com as outras, ou as mães também conversavam com seus filhos. Era um período onde eles tinham uma convivência muito intensa, enquanto eles faziam uma atividade juntos, produzindo alguma coisa que serviria tanto para o sustento da casa, quanto para o uso mesmo da família, mas também era um período de socialização muito importante. Por fim, o banho era feito no fim da noite, no fim do dia, aliás, né, após o trabalho, os homens chegavam, se alimentavam e aí tomavam o seu banho, ou ainda tomavam o banho e depois faziam as refeições. Só os ricos tinham banheira dentro de casa ou lugares específicos para se lavar dentro de casa. Os pobres não tinham isso, mas era muito comum que todos eles tomassem banho nos rios. O rio era o lugar oficial de tomar banho. A gente vê isso com a filha do faraó, que encontra o cesto de Moisés no rio, porque ela sai para tomar banho. Então, ricos ou pobres, todos eles tomavam banho no rio. O que era comum fazer, então, durante o dia a dia, onde nem sempre era possível ir até o rio, é eles obterem uma vasilha com um lugar onde eles podiam encaixar os pés e ali lavar os seus pés. Então, era muito mais comum eles lavarem os pés ao fim do dia do que realmente tomar um banho de corpo completo. E aí, quando era possível, eles se dirigiam ao rio e tomavam um banho, então, completo e podiam, então, fazer essa higiene completa do corpo, né? Mas o mais comum era a lavagem dos pés, e aí os que tinham mais condições, então, tinham isso dentro de casa, um ambiente mais propício para fazer uma lavagem mais completa do corpo, um banheiro mesmo, ou uma banheira onde eles pudessem depositar água e tomar o banho completo ali, né, simulando o rio dentro de casa, mas também não era incomum que eles fossem, porque essas banheiras tinham as suas limitações, que eles fossem até o rio para tomar banho, independente da sua classe social. Eu quero, para a gente fechar aqui e terminar, para a gente ter uma lição a respeito desse período de socialização. Eu achei muito interessante, né, o material que eu busquei justamente para falar, trazer essas informações para vocês, falava sobre essas habilidades e esse período de compartilhar enquanto eles desenvolviam alguma coisa juntos. Nós vemos um período de isolamento, onde a gente passa bastante tempo em casa. E eu quero chamar a sua atenção, principalmente você que tem filhos, mas mesmo você que não tem filhos, mas que convive com alguém dentro de casa. Aproveite bem esse tempo. A gente corre o risco de desperdiçar, e eu sei que às vezes pelo próprio cansaço que as crianças podem gerar, pela sua agitação, pela demanda que eles têm, a gente desperdiça esse tempo de qualidade com eles. Não desperdice esse tempo de qualidade com as pessoas da sua casa. Desenvolvam algo juntos. A semelhança das mulheres que produziam os seus tecidos, produza algo junto com seus filhos, com aqueles que moram com você, né, seja o seu esposo, sua esposa. Provoque um ambiente em casa onde vocês podem produzir algo juntos, seja uma atividade manual, uma pintura com as crianças, uma brincadeira com massinha, ou seja, de fato, construir alguma coisa juntos, reformar um móvel, mexer em alguma coisa, e faça desse momento uma boa desculpa para compartilhar e socializar com as pessoas da sua casa. Eu quero convidar você a abrir em Deuteronômio 6, é o último texto que nós vamos abrir para encerrar a nossa reflexão dessa manhã. No versículo 4, falar algo muito importante para nós, a partir do versículo 4, falar algo muito importante para nós sobre o ensino, enquanto nós fazemos atividades do nosso dia a dia. Diz assim, Deuteronômio 6, a partir do versículo 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão e te será por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tuas portas. Então veja que esse texto lembra o povo, e nos lembra também como povo de Deus ainda hoje, da importância do ensino das coisas de Deus o tempo inteiro. Seja em casa, fazendo as atividades, seja quando a gente sai para ir ao mercado, seja
quando a gente está indo deitar, ou quando a gente está se levantando, quando nós vamos fazer as nossas refeições. Não importa qual atividade você está desenvolvendo, desenvolva ela com a intencionalidade de ensinar das coisas de Deus para aqueles que estão fazendo junto com você. Aproveite o momento de refeição para conversar com seus filhos sobre as coisas de Deus. Aproveite momentos de produzir alguma coisa juntos para vocês se alegrarem, se aproximarem, conversarem, compartilharem e principalmente para que você possa ensinar aos seus filhos sobre as coisas de Deus. Não deixe que uma brincadeira seja só uma brincadeira. Faça dela uma grande oportunidade de ensinar. Não deixe que uma refeição seja só um momento de matar a fome, mas faça dela também uma grande oportunidade de comunhão e de ensino da palavra. Faça com que as atividades mais simples do dia a dia sejam parte do ensino e do compartilhar das coisas de Deus no seu lar. Se você quer ver o seu lar sendo transformado, esforce em realmente transformar os momentos mais comuns em momentos propícios para o ensino e para o desenvolvimento do conhecimento de Cristo Jesus. Traga mesmo a presença de Deus e a palavra de Deus para cada pequeno gesto do seu dia a dia. Não deixe que as coisas passem despercebidas, né? Facilmente a gente enfrenta aí 2 meses, quase 3, de isolamento, e talvez quantos dias já foram desperdiçados que poderiam ser muito bem aproveitados, falando da palavra de Deus. Não espere que venha o material daqui, não espere simplesmente que chegue a hora da escola bíblica, não espere que simplesmente chegue a hora do culto para que você fale de Deus dentro da sua casa. Mas fale o tempo todo, e esse momento aqui de ensino seja só um complemento, né? Um momento específico, quando a gente faz isso juntos, aprende um assunto específico, mas torne cada instante da sua vida com a sua família um momento de aprendizado. E se você está sozinho, eu sei que a nossa inspiração é justamente a socialização das mulheres nas atividades manuais, mas mesmo que você esteja sozinho, faça isso também com intencionalidade na presença de Deus. Entregue para o Senhor cada atividade que você fizer, mesmo sozinho, porque o Espírito Santo está aí junto com você. Jesus está junto com você. Ele disse que não nos deixaria, mas que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. A presença de Deus é evidente, é clara, é presente. A gente precisa abrir os nossos olhos e perceber, ter sensibilidade para perceber Ele agindo no nosso dia a dia. Ele não vai passar a agir porque você começou a perceber. Você que vai começar a perceber o quanto Ele tem agido sem cessar na minha e na sua vida.